Vamos começar a nossa live das 13 horas da jornada da estética corporal. Vamos falar mais uma vez aqui sobre um tema mais uma vez importante, né? Falaremos sobre como é possível, né? Como é que você faz para mostrar resultado para sua cliente. Então, eu vou dar 3 passos que irão te guiar para conseguir mostrar resultado para sua cliente no primeiro atendimento. Seguinte, existem 3 maneiras de você conseguir mostrar para sua cliente um resultado desde o primeiro atendimento. E tem algumas coisas que a gente acaba nem percebendo que poderia fazer e não faz, né? E às vezes, assim, com alguma diferença na forma com que você atende, você já conseguiria mostrar um resultado diferente para sua cliente. Então, eu vou falar sobre isso. Seguinte, pessoal, para quem ainda não me conhece, eu sou a doutora Daniela Catanzaro, sou biomédica esteta, mentora de profissionais de estética. Nesse perfil, eu ajudo profissionais de estética, esteticistas, massoterapeutas, fisioterapeutas, a fidelizarem os clientes, reduzindo até 2 quilos do peso do cliente na sessão. E, bom, eu venho postando resultados nos meus stories, nos meus feeds, depoimentos de alunas que já tem aí bastante. Eu sempre coloco para vocês, porque eu sei que às vezes é até um pouco difícil de acreditar, mas isso é real. Então é por isso que na primeira aula da jornada eu já explico a ciência por trás disso, assim, o que acontece para que o cliente consiga reduzir esse peso, né, na sessão. E melhor que isso, né, o resultado é progressivo, não é só na hora, mas também tende a ter um efeito muito interessante no progressivo a longo prazo. Eu vou falar aqui, então, nessa live, sobre os 3 passos que o profissional pode realizar para conseguir demonstrar, né, um resultado interessante para a cliente na primeira sessão, no primeiro atendimento. E o que acontece muitas vezes? O profissional fica tão eufórico para a cliente ver um resultado que acaba esquecendo de alguns detalhes importantes durante o atendimento, tanto na avaliação como também na própria sessão. E são coisas, gente, que fazem muita diferença para que o cliente realmente fique ali encantado com o tratamento. Vou começar falando sobre o primeiro, tá? Já que nós temos um tempo apertado para fazer live, a gente não fica assim muito tempo, porque eu sei que todo mundo tem as suas atividades, tem as suas correrias diárias. Eu vou começar já falando o primeiro, tá? Primeiro, então, o primeiro passo é fazer uma avaliação estratégica. Tenho falado muito sobre isso, só que é o seguinte, vamos nos aprofundar um pouco nessa parte. Quando eu falo de avaliação estratégica, para você mostrar um resultado para cliente na sessão, significa que você vai primeiro personalizar o tratamento, e não tem como entregar um resultado imediato sem personalizar tratamento, porque não é o mesmo protocolo para todo mundo. E segundo, que você vai identificar a retenção de líquido, inflamação e toxinas acumuladas no seu cliente, para a partir disso você partir para um tratamento efetivo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, o primeiro passo, é realmente você conseguir identificar o nível de retenção de líquido, de inchaço, de toxinas nesse organismo. Agora, como é que eu faço isso? Tem como eu identificar só ali, olhando para a pessoa, fazendo perguntas para a pessoa, se realmente ela está com essa retenção de líquido, para eu mostrar para ela um resultado? Então, eu vou te explicar o que é que você vai fazer. Só que antes você precisa saber o seguinte: toma cuidado com a expectativa que você cria no cliente, que você permite que ela crie. Por quê? A pessoa ela já chega esperando milagre, né? Só que a gente não trabalha com milagre, a gente trabalha com fisiologia. E cada pessoa tem a sua necessidade, tem o seu organismo e vai ter a sua resposta no tratamento. Tem clientes que perdem 2 quilos, tem clientes que perdem 2,6 kg, que eu postei hoje no feed. Tem clientes que perdem 200 gramas, e conforme vai passando pelo tratamento, ela vai perdendo mais peso a cada sessão. Então, cada pessoa tem uma resposta. Por isso que é tão importante você avaliar estrategicamente, para na hora que você for fazer o tratamento, você mostrar um resultado para sua cliente na sessão, tá? Então, esse é o primeiro ponto. A avaliação é crucial. E eu já falei aqui com vocês. Vou explicar mais sobre avaliação, vou falar muito mais
sobre todos os detalhes de tudo que eu venho mostrando aqui, explicando nas lives, na jornada. Então, se você ainda não se inscreveu, é só você comentar eu aqui nos comentários da live para você receber um link de inscrição. Tem que se inscrever para assistir a jornada, senão você não vai receber o link e entrar no grupo do WhatsApp. E aí, eu vou explicar com mais detalhes. Porém, falando aqui sobre como é que você avalia o nível de inflamação, né? O nível de retenção de líquido da sua cliente. Quando a cliente tira a roupa para você fazer a avaliação dela, existe uma maneira de você simplesmente tocar na pele dela e conseguir perceber. Será que essa cliente está inflamada, está retendo líquido ou não? Então, você vai fazer algumas perguntas. Por exemplo, quanto você faz de xixi? Você vai bastante no banheiro? Tem, né, uma diurese legal? Quantas vezes por dia você faz xixi? Se ela falar umas 2, 3 vezes, é porque ela tá retida. Se ela tá retida, né, com líquido retido, a ponto de não estar indo ao banheiro fazer xixi, né, faz pouquíssimo, é porque ela não consome água o suficiente. Então, ali já é um sinal de que ela tá com o organismo realmente mais inflamado, com bastante líquido retido. E sabe que uma vez eu tava dando uma palestra na AMB Morumbi, aqui em São Paulo, que é uma faculdade de renome, assim, muito conhecida, né? Para um curso, eu não lembro exatamente qual era o curso, mas era a área da saúde. E aí uma mocinha que tava ali como aluna, ela falou assim, nossa, eu não sabia que era tão importante tomar água, porque eu achei que quanto mais água eu tomasse, mais líquido eu ia ficar no meu corpo. E o nosso corpo, gente, ele não funciona assim. O nosso corpo, ele funciona, na verdade, de maneira oposta. Quanto menos líquido a pessoa toma, mais o corpo retém líquido, mais ele retém água, mais ele retém toxina, consequentemente. Para pensar. Por onde é que sai toxina, que sai excesso de metabólitos que as células não precisam mais? Através da urina, né? Muitas vezes também da transpiração, na atividade física, na respiração. E a pessoa que não toma água não tá eliminando essas toxinas. E como ela tem pouca água colocando no corpo todos os dias, o corpo pensa assim, nossa, esse pouquinho que entrou, que ela consegue pegar de um copo de água, que ele consegue tirar, né? De um copo de água que a cliente toma, de uma fruta que a cliente consome, o pouquinho de água que entra no corpo, ele vai reter, ele vai guardar para ele, porque é muito importante ter água no organismo. Então, ele vai fazer o quê? O corpo vai reter. Então, se, ao mesmo tempo, em contrapartida, a cliente toma bastante água, quanto mais ela tomar água, mais ela vai desinchando, menos líquido o corpo vai ficar retendo, porque ele vai pensar, não preciso ficar segurando água, toda hora eu tenho, então deixa eu limpar aqui os órgãos, deixa eu tirar o que não presta mais, que não tá fazendo mais nenhum bem pro corpo, vou começar a limpar. Então, é assim que o nosso corpo pensa, ele limpa, quanto mais água tem, ele vai limpando, né, literalmente fazendo a limpeza do nosso organismo, e se a cliente não tomar água, ele vai retendo. Então, se a sua cliente fala que toma pouco líquido, ela fala pra você que quando ela toma 2 copos no dia é muito, é uma cliente que tem líquido retido, ela está retida, tá? Então, consequentemente, ela tá com acúmulo de toxinas, tá mais inflamada, justamente porque é a água que tira todas essas toxinas, né? Toda essa inflamação, água em abundância no corpo. E outra coisa, você não precisa nem falar, você não precisa nem perguntar. Se você vê que a pele da sua cliente é ressecada, cabelo ressecado, ali você vê que também falta água no corpo dela, tá? Então, a sua avaliação, o seu olhar profissional também vai dizer muito pra você. Beleza. Aí, temos 2 caminhos. Ou a cliente toma água certinho e tem um organismo que vai ter ali uma resposta interessante, eu já vou te falar por quê. Ou é uma pessoa que tem pouca água no organismo. E por incrível que pareça, a pessoa que toma mais água tem um resultado melhor. Por quê? Porque essa pessoa que toma mais água, o corpo não vai ficar retendo, como eu expliquei. E tem outro detalhe, o metabolismo dela funciona melhor. Então, um metabolismo lento,
ele é lento por quê? Porque falta, né, condição para ele trabalhar melhor. Então, falta água, falta nutriente. A cliente que se alimenta mal, que não consome, né, uma quantidade interessante de água, de vitaminas, de minerais, o corpo ele fica trabalhando mais lentamente. Consequentemente, a resposta do organismo dessa cliente pode ser mais lenta na primeira sessão. Então, o que é que você precisa fazer? Ajudar de alguma maneira esse metabolismo, tá? Se eu tenho uma cliente, então, que tá tomando água certinha, as chances dela ter resultado na primeira sessão é sempre maior do que a cliente mais retida, do que a cliente que não toma muita água. E quando acontece, né, das meninas falarem, nossa, professora, eu apliquei o método e minha cliente perdeu um pouquinho, tipo, 300 gramas, 500 gramas. Eu falo, primeiro que não é pouco, perder 500 gramas na sessão não é pouco, mas a gente tá mal acostumada, né? A gente vê que perde 2 quilos, às vezes quase 3, aí a gente fica mal acostumada. Mas 500 gramas é bastante. E aí tudo vai depender de como é o metabolismo da sua cliente. Por isso que nesse momento da primeira sessão, é tão importante você conseguir avaliar e também direcionar o restante do tratamento para o sucesso de um resultado progressivo. Beleza, entendi, fiz a avaliação, minha cliente toma bastante água. As chances dela ter bons resultados na primeira sessão são maiores. Mas você precisa fazer outras coisas, os outros 2 passos que eu vou explicar. O primeiro eu tô te explicando agora. E, beleza. E aí eu tenho a outra cliente que não toma água. Essa cliente aqui, eu vou ter que trabalhar com ela de uma forma diferente. Por quê? Diferente da primeira. Porque essa cliente que não toma água, eu vou precisar fazer o quê? Me conta aqui se você já desconfia o que é que você vai precisar fazer justamente com essa cliente que não toma água para ver um resultado dela, com base no que eu te expliquei até agora, se você tá assistindo a live desde o começo, se deu para entender. Tô vendo que tem bastante gente entrando, talvez nem todo mundo tenha conseguido perceber. Mas quem já tá desde o comecinho, que conseguiu entender o que eu tô explicando, conta aqui pra mim se desconfia, o que é que vai ter que fazer nessa cliente que não toma muita água para ter um resultado pensando nesse quesito, metabolismo e hidratação. Será que alguém desconfia? O que é que vai precisar fazer? Bom, vou explicar. Antes que a gente perca muito tempo aqui. Essa cliente que não toma água, eu vou precisar basicamente fazer 2 coisas. A primeira, obviamente, é pedir para ela tomar água antes de deitar na maca. Porque como é que eu vou trabalhar com um protocolo justamente para reduzir toxinas se ela não tem água para isso? Então, eu vou ter que trabalhar a hidratação desse organismo. E como é que eu vou hidratar? Tanto pedindo para ela tomar água mesmo, tá? Como também pode ser um chá, tá? Mas uma pergunta frequente que eu recebo. Se a pessoa toma bastante chá, automaticamente isso entra na quantidade de água que ela tem que tomar? E a resposta é não, tá? A pessoa tem que tomar bastante água, independente dela tomar chá. O chá é importante, ajuda e tudo mais, só que a água é mais importante. Então, eu preciso, muito bem, cara. Ela precisa hidratar o corpo primeiro. E é exatamente isso, eu preciso hidratar o corpo da minha cliente. Então, eu preciso que ela tome água, tá? Para ela ter um efeito de limpeza do organismo a partir do tratamento. E outra coisa importante, como eu comecei a explicar, é a questão do metabolismo. O metabolismo dela vai estar mais lento do que da cliente que toma mais água, tá? Isso é natural, porque se o corpo não tá recebendo os nutrientes necessários, ele vai responder mais devagar. Então, a minha cliente foi devidamente hidratada antes de deitar na maca. E eu vou trabalhar com estratégias para acelerar o metabolismo, tanto de uso oral, né, que a cliente consome antes de deitar na maca, como também com produtos de qualidade que têm o efeito de nutrir e aumentar o metabolismo, que cai muito no que eu falei ontem sobre o conceito ortomolecular, em uma das lives, acaba que eu estou preparando o organismo para que ela faça a sessão, para que ela faça o atendimento de maneira efetiva, tá? Então, basicamente, eu preciso primeiro avaliar, tá? E compreender qual é a condição dessa cliente. E a partir do momento que eu avaliei,
Aí eu entro no segundo passo, que é a estratégia, dependendo do que essa cliente realmente tenha de indicação. Então, se ela já tá bem nutrida e tudo mais, eu vou pensar numa estratégia para essa cliente. Por exemplo, posso usar manta térmica nela, que ela vai responder bem. E na cliente que não toma água, se eu usar manta térmica, eu corro o risco dela ganhar peso na sessão. Já aconteceu com você de fazer uma manta térmica, uma sessão de manta térmica e a cliente ganhar peso? Eu já vi muito isso acontecer, então me conta aqui, eu quero saber se só eu vi ou se vocês também já viram. A cliente ganhar peso depois de passar por uma sessão de manta térmica. Pode não ter sido com você, de repente você viu, né, alguma profissional aplicando e nesse meio de caminho aí do tratamento, na hora que a cliente levantou da maca, ela ganhou peso. Será que alguém já viu isso? Eu já vi mais de uma vez. E isso acontece, tá? Justamente porque o corpo da cliente, ele não quer perder água de jeito nenhum. E uma manta, algo que aquece um organismo, que tá, então, sendo estimulado a perder água, uma vez que essa cliente não consome água, lá, a Dani falou, minha xará, já aconteceu. Por quê? Cliente não toma água, o corpo vai responder como? Ele vai tentar segurar ao máximo o que ele tem de água, e isso estressa. O estresse do corpo, mesmo que a cliente não demonstre que está estressada, o corpo dela aumenta cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse, um hormônio que favorece a retenção de líquido e o inchaço corporal, que faz toda parte daquela questão de sistema simpático, sistema nervoso simpático, parasimpático e tudo mais. Tá? Aí a gente entra em questões ainda mais profundas, mas o que eu preciso que vocês entendam é que a cliente que não toma água, a Sal também falou, Sal Malu, falou também que com ela também já aconteceu, que ela já viu acontecer. Justamente, a cliente que não toma água, ela vai ganhar mais peso se você colocá-la na manta térmica. Por isso que manta térmica não salva tratamento. Quantas vezes eu já fiz uma aplicação de manta térmica, quando eu era estagiária numa clínica, porque eu não tinha nada, né, a noção do que eu tenho hoje, e aí a gente colocava a cliente na argila verde, colocava a cliente na manta, não via resultado nenhum. Justamente porque eu não sabia explicar para a cliente, nem avaliava, nem sabia se ela bebia água ou não. Para mim era indiferente o fato dela tomar água ou não, só queria saber que ela ia ter um resultado legal. E ela não tinha, obviamente. Então, primeiro avaliar direito, é o primeiro passo, e o segundo passo é determinar a estratégia de acordo com o que a cliente fala na avaliação, tá? Então, você vai hidratar mais o organismo e evitar manta térmica num caso, e no outro você pode usar manta térmica e continuar tendo aí um resultado. Que legal, Dani. Pois é, faz muito sentido, né? E é exatamente, o nosso organismo, ele não mente, né? A mesma coisa, assim, é meio que é como a matemática. Da mesma forma que os números não mentem, a ciência não mente, né? A fisiologia não mente. Então, não tem como a gente lutar contra isso. O que é. A ciência é o que é e só tem resultado, só tem sucesso nos tratamentos quem compreende isso. Né, o profissional que entende, que estuda e tem uma avaliação clínica assertiva, um olhar diferenciado para o tratamento, isso sim faz diferença. Às vezes a gente fica assim, nossa, eu preciso de tal equipamento, lançou agora tal coisa no mercado e é disso que eu preciso para ter resultado. E na verdade, gente, não adianta nada você ter 1000 estratégias e não saber trabalhar fisiologia, não entender fisiologia. Raciocínio clínico. Se você não tiver raciocínio clínico, não adianta ter todas as estratégias do mundo. É por isso que lá dentro do MDO eu me aprofundo, sabe? Eu vou colocando ali do básico, eu explico desde que são as células da epiderme, da hipoderme, explico toda a base, depois eu vou avançando até chegar em toda a questão de toxinas no organismo e tudo mais. E depois também, né, a parte prática. Então, assim, tem que ter essa visão. Não tem como não ter essa visão e esperar. É o que eu falei ontem, né? Não tem como você fazer todo dia a mesma coisa e esperar resultado diferente, tá bom? Agora, vamos pro terceiro passo, que a gente só pode fazer se o primeiro e o segundo estão bem alinhados, tá bom?
Qual é o terceiro passo? Todo mundo já anotou? Anotou tudo que eu falei do primeiro e do segundo? Já tomaram nota para não esquecer? Gente, é o seguinte. Para quem está entrando agora, essas lives são de aquecimento para a jornada da estética corporal. Então, digita aqui nos comentários eu, para você receber o link de inscrição no evento, palavrinha eu. E aí você recebe o link para se inscrever no evento e participar da jornada da estética corporal, que vai começar dia 23 de fevereiro. São 4 aulas gratuitas. Você pode receber um certificado de participação no final e ainda concorrer a um sorteio que eu vou fazer na última aula. Primeira aula no domingo, dia 23 de fevereiro, e a última aula dia 2 de março, domingo também, 8 horas da noite, tá? Então é só digitar eu. Se você estiver assistindo a live gravada, comenta eu quero nos comentários da live. Ou então, se você quiser depois, olha no link da minha bio, clica lá e você vai ser direcionada para a página para fazer sua inscrição, tá bom? Para a jornada. Tem que fazer inscrição, porque senão não consegue assistir as aulas. E agora vamos falar sobre o nosso terceira estratégia para conseguir, terceiro passo para que a cliente tenha resultado ali na sessão. Eu vou falar, mas assim, o que você tem que pensar? Será que eu consigo fazer isso, né? E será que eu posso fazer isso com as estratégias que eu trabalho hoje? Que é a seguinte: como é que você quer que a sua cliente veja resultado depois da sessão, se você não consegue mostrar para ela como é que ela estava antes da sessão? E isso acontece muito. Por exemplo, a cliente veio para a primeira vez, né, fez a avaliação, aí você tirou foto, pediu para ela subir na balança, tem o peso dela, e tirou medida com a fita métrica ou até com um adipômetro. Você fez tudo isso? Ótimo, né? A cliente já tem ali todas as medidas dela. Aí na primeira sessão, você faz uma sessão de massagem e fala para ela, olha, agora eu vou fazer uma sessão por semana ou 2 por semana, em 10 sessões que você combinou com ela. Aí lá pela 5ª sessão que você mostra, você tira de novo foto de antes e depois, pede para ela subir na balança, porque vai ter dado tempo, né, para ela ter um resultado entre a primeira e a 5ª sessão. Só que na verdade, gente, isso é um grande erro. Eu já cometi ele demais. E por isso que eu tô aqui te falando, tá? Qual que é o grande erro? Esperar tempo demais para mostrar para a cliente um resultado. Isso desanima, porque a cliente todo dia, né, toda vez que é dela ir na sessão, ela se olha no espelho, ela tá desmotivada com o próprio corpo, ela tá insatisfeita, ela tá gastando tempo e colocando dinheiro para fazer o tratamento. Uma vez que ela faz isso, o mínimo que ela quer, numa sociedade ansiosa que nós estamos, é ver um resultado mais rápido. Então, não adianta você falar para ela subir na balança na primeira sessão e só falar para ela fazer isso de novo na 5ª sessão. Ou tirar foto do antes na primeira sessão e fazer de novo só na 5ª sessão. Você tem que fazer na mesma sessão, tá bom? Tem que ser na mesma sessão, para ela ver o resultado. Isso motiva, isso fideliza, isso faz a sua cliente continuar com você. Porque ela vai pensar, nossa, como a Amandíssima é uma boa profissional. Olha, ela me pesou antes e depois da sessão. Que profissional que faz isso? A Carol faz, porque a Carol já aplicou MDO, né, Carol? Boa tarde. Então, assim, as profissionais que já sabem a importância de fazer isso, não deixam de fazer. Ainda que a cliente tenha uma pequena diferença num determinado dia. Cada dia, ela tem uma resposta diferente. Ela não vai perder todas as sessões a mesma quantidade. Porém, se ela segue tudo que você vai ensinar para ela, vai explicar para ela, ela vai ter resultado progressivo. A cada vez, o resultado dela vai melhorando mais. Beleza, entendi isso. Então, o que eu preciso fazer? Ter uma boa estratégia quando a cliente deita na maca, para que o que eu vou fazer nela realmente mostre um resultado. Porque também não adianta ela subir na balança, se olhar no espelho e tudo mais, e aí, de repente, então, mas essa cliente não perdeu nada e tudo mais.
Pode acontecer? Pode, pelos motivos que eu mencionei para vocês aqui no começo, tá? Não é impossível da cliente não perder. Porém, se você tem uma boa estratégia, né, as chances de que alguma diferença ela veja já no primeiro atendimento é de 90% comparado com estratégias convencionais. Então, sempre tenha uma boa estratégia para a cliente deitar na maca, conseguir ser atendida e tanto que você avaliou, compreendeu do organismo dela, aplicou na maca, a hora que ela deitou, pediu para ela tomar antes de começar a sessão, seja algo para ajudar mais no metabolismo, para hidratar o corpo dela, enfim, de acordo com a sua avaliação, faz uma sessão muito bem feita, aplique os nutracêuticos, os cosmecêuticos que façam mais sentido para o tratamento. E aí, a sua cliente vai subir na balança e vai ver um resultado legal, tá? É muito importante isso. Cliente que vê resultado desde a primeira sessão, é muito mais fácil de você fidelizar. Se você faz uma sessão, ó, pensa comigo, você como cliente. Cliente chegou para ser atendida. Aí tem duas profissionais, a profissional Carol e a profissional Dani. A profissional Dani, que sou eu, o que eu fiz? A cliente chegou, falou pra mim que quer... Ai, menina, eu tô com uma gordura aqui que não sai por nada. Eu tô fazendo dieta e não perco essa gordura. Não é assim que elas falam? Aí, o que você vai fazer? Ah, então deita aqui, vamos fazer uma massagem, vamos fazer um ultrassom. Aí, você faz lá uma estratégia, beleza. Ela, legal, obrigada. Só que ela não vê muita coisa. Isso meio que desanima. Agora, a Carol já falou assim, nossa, cliente, você realmente tá com essa gordura acumulada, mas ó, eu vi aqui que o seu índice de inflamação, de acordo com a circunferência de gordura que você tem no abdômen, né, tá em nível tanto, a gente precisa baixar esse nível de gordura no seu abdômen para diminuir a inflamação. Outra coisa que você falou pra mim é que você faz um xixi muito escuro poucas vezes por dia porque seu corpo tá pouco hidratado, você precisa hidratar mais. E ó, eu vou te ajudar, eu vou te indicar tal nutracêutico ou algum chá para você melhorar o seu resultado progressivo que você faz no dia a dia. Olha só, o atendimento começou diferente, a cliente nem deitou na maca e olha quanto a profissional Carol agregou para essa cliente comparada à profissional Daniela que só pediu para a cliente deitar na maca e fazer um ultrassom, tá? Percebam a diferença, aí a cliente deita na maca, o atendimento é totalmente diferente, né? Bem personalizado num caso e nada personalizado no outro, mesma coisa para todo mundo. Quem que vocês acham que vai entregar um resultado na hora? A profissional que avaliou direito, a profissional que entendeu o que a cliente precisa, que fez uma estratégia diferenciada para aquela cliente, indicou os nutracêuticos corretos para a cliente ter um resultado progressivo e se sentir acompanhada no dia a dia. A cliente sobe na balança, perde lá 2 quilos, né? Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas ela tem um resultado interessante. O que ela vai falar pra Carol? Nossa, Carol, que maravilha, perdi quase 2 quilos, olha isso, 1,5 kg, 1,3 kg, 500 gramas. Ela perdeu alguma coisa, então isso motiva. Agora, Dani, tá bom, então... Ela olha no espelho, fez uma sessão de algum equipamento, alguma coisa e não viu nada, ela fala, depois eu continuo. E nunca mais você vê a cliente, nunca mais perdeu aquela cliente. Por causa do jeito que você tá atendendo. Então, aqui nessa live, eu te dei vários insights para você conseguir fidelizar sua cliente desde a primeira sessão, tá? Se você perceber, se você observar tudo que foi falado aqui, foram mais do que 3 passos. São muitos detalhes que fazem a diferença, mas eu vou explicar isso tudo mais muito a fundo lá na nossa jornada. Então, se você ainda não se inscreveu na jornada, digita eu aqui nos comentários da live para você conseguir receber o link para fazer sua inscrição. Não consegui receber link nem nada? Dá uma olhada no link da minha bio, vai lá na minha bio, clica no perfil. Lá no link que tá na bio, você também consegue fazer sua inscrição. Ou me manda uma mensagem no direct, fala, olha, eu ainda não consegui, não tô conseguindo, eu vou resolver e vou te ajudar, tá? Mas faça sua inscrição, porque senão você não vai conseguir assistir as aulas. As aulas são gratuitas, mas são apenas para quem faz a inscrição e recebe o link no dia que a aula for acontecer. E entre no grupo do WhatsApp, tá? É importante entrar no grupo do WhatsApp, porque lá no grupo você também vai receber
muito mais detalhes, né? Muito mais informações, o próprio link da aula, tem certificado de participação no final das 4 aulas. Então, tem muita coisa dentro do grupo do WhatsApp que é importante que você participe e assista. Certo? Gente, a nossa live de hoje, da parte da noite, que geralmente acontece às 7 horas da noite, hoje vai acontecer às 8, porque eu vou fazer uma entrevista com a Paula. E aí nós precisamos adaptar um pouquinho o horário, então vai ser às 8 horas da noite. Uma entrevista com uma aluna que não entregava resultado, não tinha clientes, estava começando a atender na estética e hoje tem o espaço dela, atende as clientes dela, entrega resultados para as clientes dela. Então, ela conseguiu mudar bastante o perfil de profissional que ela era e que ela se tornou depois que ela começou a aplicar o que eu ensino dentro do MDO, dentro da comunidade Catanzaro. Então, é uma inspiração, uma história de inspiração, para vocês entenderem como é que uma aluna realmente pode ter aí benefícios buscando conhecimento da forma correta, trabalhando corretamente com redução de medidas a ponto de ter clientes fidelizadas, certo? Muito obrigada, Ká, fico feliz que tenha gostado. Então é isso, espero todo mundo às 8 horas da noite hoje, tá? 20 horas. E se ficarem com dúvida ou alguma dificuldade, podem me mandar também, tá bom? Beijos, ótima tarde, ótimo trabalho para todo mundo e até às 8 horas da noite. Obrigada! Obrigada, Camila.